Gravando. Então, aqui, deu. Tá um pouquinho mais para trás. 18, 17, 16. A dúvida é como que faz o cálculo mesmo? Nesse caso aqui? Ah, É, eu ainda não coloquei vocês para enxergar, né? Peraí, deixa eu colocar também. eu não entendi, eu não consegui interpretar ela. Vocês têm uma função vetorial V, que é isso daqui, que é dado por R chapéu sobre R ao quadrado. Esse R nada mais é do que o vetor posição. O vetor posição genérico no espaço tridimensional, que é esse R. É um R vetor, que ele não colocou aqui, né? O R vetor é x na direção x chapéu, mais y na direção y chapéu, mais z na direção z chapéu. Então, esse é o R vetor, da qual a gente tira o módulo dele, que é o que está aqui no denominador, e da qual a gente constrói o versor dele, que é o R chapéu. Então, é essa a função, R chapéu sobre R ao quadrado. É para calcular o divergente. Como que calcula o divergente? Ah, isso a gente ia discutir de novo hoje, né? Mas é só assim, para vocês. Mas vocês lembram como é que é o cálculo de um divergente, não lembram? Sim, sim. Então é só calcular o divergente mesmo. Divergente de uma função vetorial é o d vx dx mais o del vy del y mais o del vz del z. É só fazer isso. E o que ele quis dizer com esboçar a função vetorial? Hum, esboce a função vetorial. É abrir ela mesmo. Tipo, v é r chapéu sobre r ao quadrado. É você pegar o r, que é x na direção x chapéu mais y na direção y chapéu mais z na direção z chapéu, e escrever isso daqui em termos dessas componentes do R aqui. Escreve o R chapéu, escreve o módulo e escreve tudo em termos de XYZ na direção X chapéu mais a XYZ na direção Y chapéu mais XYZ na direção Z chapéu. Então é isso daqui. Então quem quer o R chapéu, escreve ele em termos de XYZ, quem quer o R ao quadrado módulo aqui embaixo, escreve ele em termos de XYZ. E aí separa as componentes, né? Então deixa claro, explicita quem é o V. Em termos das componentes x, y, z. Então é isso. É isso que é para fazer. Certo? Certo. Então é isso daí. O R chapéu, você vai. R manuscrito, não. O R módulo, né? É o raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. O R chapéu é o R sobre o R módulo. Então, sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. E assim por diante. E joga tudo aqui. E abre e separa as componentes x, y, z. É só isso. E aí calcula o divergente.
Beleza? Alguém ficou em alguma dúvida ainda de algum exercício da lista? Bom, então, bora lá. Eu ia discutir com vocês agora o significado do gradiente, divergente e rotacional. Gradiente é de boa, isso aí vocês têm de cor, de trás para frente. O que é o gradiente, né? É a interpretação geométrica dele é que o resultado do cálculo do gradiente é um vetor que aponta no sentido de maior crescimento da função. É como se ele apontasse para o topo da função. A função tem um gráfico que tem o cume na montanhazinha do gráfico e esse vetor aponta para o cume. E aí o operador nabla, a gente identifica ele colocando os operadores derivadas como se fossem evidência, né, no gradiente, coloca a função de fora e o que fica aqui sem operação nenhuma é o operador nabla. E aí a gente chama isso de o elemento de operação, que o operador, que é o que não tem significado físico nenhum, ele precisa atuar em alguma função. E aí a gente representa algumas formas dele atuar. O gradiente é a forma mais óbvia que a gente define antes, mas tem as formas dele atuar como se ele fosse um produto escalar ou um produto vetorial numa função vetorial. Quando ele atua como se fosse um produto escalar numa função vetorial, é o divergente. Quando ele atua como se fosse um produto vetorial numa função vetorial, é o rotacional. Mas essa não é a definição de divergente e rotacional, tá? Isso não foi necessariamente uma coincidência. A definição de divergente e rotacional aparentemente não tem nada a ver com a coincidência de fazer o cálculo do divergente como se fosse um produto escalar e o cálculo do rotacional como se fosse um produto vetorial, mas provavelmente isso foi construído para dar certo, a definição do divergente e do rotacional. Mas dá uma impressão de ser uma coincidência muito grande, é como se fosse uma cagada muito grande. Mas, vocês vão ver. Então, o que significa o divergente? Qual que é a interpretação geométrica que vocês têm do divergente? Vocês sabem que o gradiente é um vetor que aponta no sentido de máximo crescimento da função. O divergente é quando a gente pega o nabla, que é o operador derivada nas direções x, y, z. Só que, na verdade, o nabla ele só é o operador nas derivadas x, y, z no sistema retangular, no sistema de coordenadas retangular, ou sistema de coordenadas cartesiano convencional. A gente pode escrever ele no sistema de coordenadas cilíndrico ou esférico, porque aí no sistema de coordenadas esféricos, por exemplo, as grandezas que a gente tem, as variáveis independentes é o r, θ e φ. Então tem que aparecer as derivadas em relação a r, em relação a θ e em relação a φ, não em relação a x, y, z. E aí não fica simplesmente isso. Não fica simplesmente um d dr na direção r chapéu, mais d dθ na direção θ chapéu, mais del. Eu falo d, mas isso daqui é um del. Mas eu vou ficar falando d mesmo, porque dá uma preguiça de falar del. D de φ na direção, opa, isso aqui é um y, d de φ na direção φ chapéu. Não é isso daqui, né? Não é só trocar x por r, y por θ e z por φ. Então a gente pode escrever o nabla em outras formas, quando a gente troca de sistema de coordenadas. Bom, mas a gente não vai focar no nabla, a gente vai escrever as operações divergente, rotacional, gradiente, cada um de uma forma quando a gente está no sistema de coordenadas cartesianos, cilíndricos ou esféricos. Mas o divergente é quando a gente enxerga esse operador aqui como se fosse um vetor, e ele vai atuar numa função v que tem as suas componentes x, y e z.
E aí a gente atua como se fosse um produto escalar. Então, o produto escalar é a componente x de um vezes a componente x do outro, mais a componente y do um vezes a componente y do outro, mais componente z vezes a componente z. E aí encerrou. Não tem as direções x, y, z nesse caso, que é como se a gente estivesse fazendo um produto escalar, então é como se a gente fizesse assim, ó, d dx vezes vy, só que nesse caso, a diferença, por isso daqui não ser um produto escalar, é exatamente que isso daqui não é um vezes. A gente não está multiplicando o d dx com o v, a gente está atuando, e ele vai entrar fazendo a operação de derivada. E aí o x chapéu, que aparece no nabla, e o x chapéu, que aparece no v, ele entra aqui fazendo o produto escalar normalmente. Opa. E aí, x chapéu escalar x chapéu dá 1, que é o módulo de um vezes módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. É tudo 1. Por isso que eles somem, por isso que eles desaparecem. Mas aí a gente tem a derivada em relação a y atuando na componente y, mais a derivada em relação a z atuando na componente z. Então, vocês estão acostumados com essa forma de fazer o cálculo do divergente, e é esse cálculo que vocês vão fazer no exercício 16, que eu já passei ele aqui, não vou procurar. Mas, o que significa esse cálculo? Quem sabe? O que significa calcular o divergente? Qual que é a interpretação geométrica do divergente? O que ele significa? Matematicamente falando mesmo, né? Não necessariamente fisicamente, porque o significado físico vai depender de que função é essa daqui, o significado físico do divergente. Mas a interpretação geométrica do divergente. Vocês já ouviram falar? Pelo nome é basicamente o que ele espalha, né? Que ele diverge, né? Sim. Quem diverge? O que diverge? Deve ser alguma relação com o campo, eu acho. Sim, é uma relação com o campo. É como se fosse assim. Vai depender do que a gente está estudando, no caso, né? Em que está aplicando, né? É como se fosse assim. É o fluxo? Imagine, como é que é? É o fluxo? É o fluxo. De forma direta, isso é o fluxo. Mas para ser mais exato, ele é a densidade de fluxo. Para ser mais exato ainda, ele é a densidade pontual de fluxo, né? Não, densidade de fluxo, mas saibam que essa densidade é como se fosse o ρ, que é uma densidade de carga ou densidade de massa. Vamos pensar na densidade de carga. dq d tal. Vou usar d tal porque é a notação que o livro aqui usa, mas às vezes vocês estavam acostumados com dq dv, v para volume. Mas d tal aqui é o elemento infinitesimal de volume. Então, dq d tal seria densidade volumétrica de carga. Não é simplesmente carga total sobre volume total, porque isso daqui é uma densidade média, né? E isso daqui é uma densidade ponto a ponto. Você está pegando um volume infinitesimal, você tem toda uma distribuição de carga. Você vai e pega só um pedacinho infinitesimal de volume de tal e pega a carga que está dentro daquele pedacinho e faz um dividido pelo outro. E aí você está calculando qual que é a densidade de carga num único ponto do espaço, e não a densidade de carga nessa distribuição toda. Se você pegar o volume total e dividir, pegar a carga total e dividir pelo volume total, você está obtendo a densidade média, porque você não está informando como que a carga está distribuída nesse volume. A carga pode não estar distribuída de maneira uniforme. Pode ser que a carga esteja mais concentrada nessa região aqui de cima do que nessa parte aqui de baixo. Essa parte aqui de baixo a carga esteja mais rala, vamos dizer assim. Mas se você calcula a carga como uma derivada de QDT, ponto a ponto você vai saber qual que é
a densidade de carga. Você vai saber que nesse ponto aqui em cima, a densidade de carga é grande, e nesse ponto aqui de baixo, a densidade de carga é pequena. Porque a gente está mapeando ponto a ponto. Então, o gradiente, ele é fluxo por volume. Então, ele é uma densidade de fluxo. Ele tem uma unidade de fluxo por volume. Mas ele é fluxo de quê? Ele é fluxo da função que está aqui. E aí, o que é fluxo? Fluxo não tem uma unidade definida, a não ser, por exemplo, o fluxo de campo magnético. O fluxo de campo magnético é o Weber, que é campo magnético escalar área, dA, por exemplo. E aí, quando a gente integra isso na superfície fechada, dá zero. Isso aqui é a lei de Gauss para o campo magnético. Quando a gente integra o campo elétrico na superfície fechada, através do faz o produto escalar com a área, isso dá carga total encerrada dentro da superfície sobre ε0. Lei de Gauss para campo elétrico. Lei de Gauss para campo magnético. E aí, o fluxo de campo magnético é o Weber. Nesse caso aqui, o fluxo é a unidade de campo elétrico vezes área. Nesse caso, o Weber é a unidade de campo magnético vezes área. Unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb, né? Vezes metro quadrado. Aqui seria Tesla vezes metro quadrado. Então, depende do campo que você está calculando o fluxo através de uma área para você saber a unidade dele. Mas é unidade de fluxo. Então, unidade de fluxo é a unidade do campo vetorial vezes área. E nesse caso aqui, como isso é uma densidade de fluxo, a unidade vai ser a unidade do campo vetorial, a unidade de V, vezes área, que é metro ao quadrado, dividido por unidade de volume, que é metro ao cubo. Então, a unidade vai ser do campo vetorial vezes metro. Então, é o vetor que está sendo calculado divergente. Sobre metro, isso, desculpa. Sobre metro. É isso aí. Mas, assim, vocês não têm que se preocupar com unidade em si, é só reforçando que é densidade de fluxo. Mas isso ainda não vai ficar claro. Isso ainda não é claro, vai ficar claro daqui a pouco. Não, mas já fica claro. Na verdade, já fica claro. Se vocês pensar que, em termos de unidades, que essa função V vezes área é fluxo, se a gente dividir por volume, isso daqui tem unidade de V, vezes unidade de metro quadrado e unidade de metro ao cubo, a unidade disso daqui vai ser unidade de V dividido por unidade de metro. E é o que a gente tem aqui. As derivadas, uma derivada de Vz, por exemplo, em relação a Z, esse dz aqui tem unidade de metro e esse dvz tem unidade de V. Então, isso daqui é a unidade de V sobre a unidade de distância. Que é exatamente, a derivada é como se a gente estivesse exatamente dividindo por distância. Dá para ver que tem unidade de densidade de fluxo. Mas ainda não dá para ver que é isso que significa, porque a gente ainda não definiu divergente. Eu quero definir divergente com vocês. Densidade de fluxo. Vocês lembram que é densidade de fluxo porque vocês já viram ou porque vocês leram no livro? Eu lembro disso em cálculo 3, que se falava muito de fluxo quando se falava do divergente. Certo, bacana. Então significa que se em um determinado ponto do espaço, aquele ponto é como se estivesse brotando. Como que eu vou dizer? Não é brotando a função. Não, brotando e emanando, nesse caso, seria análogo, mas é como se esse ponto estivesse contribuindo para a grandeza da função vetorial. Imagina, por exemplo, um fluxo de água através de uma pequena rampa aqui. Tem uma rampinha, eu vou colocar essa rampinha com as abas laterais para a água não fugir para os lados. E o que a gente tem aqui é a água escoando para baixo.
Da onde está surgindo a água? Vamos dizer que a água está surgindo de uma torneira aqui, ó. Tem uma torneirinha aqui, tem uma torneirinha aqui e tem uma torneirinha aqui. Tem 3 torneirinhas. Certo? Então, um pouco de água aqui, caindo um pouco de água aqui, tá caindo um pouco de água aqui. Essa água vai empoçando aqui em cima e começa a escorrer por essa rampa. Então, a água está escorrendo pela rampa aqui. A questão é, o fluxo de água é constante em todas as alturas? Qualquer altura que eu pegar na rampa, o fluxo de água é constante? Não. Pela energia mecânica, né? Conservação. Não. Não é energia mecânica. O fluxo é diferente de velocidade. A velocidade da água varia, é o que você concluiria pela energia mecânica. Mas o fluxo, o que é o fluxo? A vazão. Litros por segundo. A quantidade de água em litros por segundo que atravessa essa área aqui, se a gente delimitar uma área aqui que a água atravessa essa área, que atravessa essa área mais baixo, e depois que atravessa essa outra área mais baixo. O fluxo varia? Tem como o fluxo variar? Eu acho que não. Se a área variar a área, por exemplo, no topo e no final fosse diferente, tinha como, não? Não, também não. De qualquer forma, o fluxo vai depender da quantidade de água. Mesmo que a área variasse. Mesmo que a área variasse, o fluxo seria o mesmo. De qualquer forma, o que a gente tem aqui... Mas vamos pegar o caso mais simples. A área não varia. A área é a mesma. A gente tem água atravessando a primeira área com uma certa velocidade, a segunda área com a velocidade maior, a terceira área com a velocidade maior, certo? Se as velocidades estão aumentando, melhor dizendo, o que está acontecendo? O que acontece é que se a gente observar de lado essa rampa e o filme de água escorrendo, aqui em cima a gente tem uma camada de água espessa, e à medida que vai diminuindo, vai descendo, a camada de água vai ficando mais fina. Porque já que a água vai aumentando a sua velocidade, a massa de água ela vai espalhando numa área maior, numa área horizontal, não nessa área verde que seria uma área em pé, que a gente está usando para analisar a vazão. Mas, de qualquer forma, essa altura aqui tem que variar, já que a velocidade aumenta. Porque a quantidade de água que percorre essa distância paralela ao plano, em um determinado espaço de tempo, tem que ser a mesma quantidade de água que percorre essa mesma distância, não é a mesma distância, mas que percorre essa distância no mesmo intervalo de tempo. O intervalo de tempo que para percorrer essa distância e para percorrer essa tem que ser a mesma. Mas, obviamente, essa distância aqui é maior do que essa. Porque à medida que desce, a água vai escoando com a velocidade maior. Talvez ela até entre num estado estacionário, talvez ela até pare de ganhar velocidade e fique numa espessura constante, eu não sei. Estou pensando aqui agora. Mas o volume de água que tem aqui tem que ser igual ao volume de água que tem aqui, então eles têm que compensar na altura. Porque se desceu meio litro de água, por exemplo, em 2 segundos, tem que continuar descendo meio litro de água em 2 segundos, porque ou tá ficando água para trás, ou tá aparecendo água do nada, em algum lugar. A vazão tem que ser a mesma. Nessa primeira área aqui, se passa meio litro de água, vamos falar em meio litro de água por segundo. É uma vazão grande, mas 3 torneiras dá conta disso fácil. Meio litro de água por segundo, certo? Essa quantidade, esse volume de água passou por aqui nesse instante de tempo. Quer dizer que em meio segundo tem que passar meio litro aqui também.
Em meio segundo, aqui embaixo, também tem que passar meio litro. O que acontece se aqui em cima, em 1 segundo, passa meio litro, mas aqui embaixo, em 1 segundo, passa 2 litros? Significa que entre essa primeira área e essa terceira área, está surgindo água do nada, porque se passou 2 litros de água aqui embaixo e meio litro de água no mesmo instante de tempo aqui em cima, da onde que veio 1,5 litro a mais que passou aqui embaixo? Em 1 segundo passou meio litro aqui em cima e passou 2 litros embaixo nos mesmos meio segundos. Está surgindo água do nada aí no meio do caminho. Ou, da mesma forma, se passa 2 litros de água por segundo nessa, 2 litros de água por segundo nessa primeira área aqui, e aqui embaixo passa meio litro de água por segundo, tá ficando estancado 1,5 litro de água aqui no meio do caminho. A água tá empoçando em algum lugar e tá parando de descer. Ela tá descendo cada vez mais devagar. Aonde que ela tá empoçando? A vazão tem que ser a mesma em todas as áreas. Por quê? Porque não existe divergente nessa rampa, não existe nenhum buraco que vai escorrer água por esse buraco como se fosse um ralo, que quando a água está caindo, absorve a água aqui, ó. Vamos supor que tenha um ralo aqui e está absorvendo água enquanto a água escorre, aí sim, passa água, passa um volume de água nessa primeira área, na segunda e na terceira área o volume vão ser diferentes, porque parte da água foi absorvida por esse buraco. Então esse buraco é um ponto que tem um divergente negativo, ele está absorvendo água. Ele está absorvendo o que seria a grandeza referente a essa função vetorial V. Nesse caso, essa função vetorial V seria o fluxo de água, seria a velocidade com que a água está passando, ou seria o volume de água que está passando. Alguma grandeza referente à água que está escorrendo aqui. Provavelmente o volume de água. O volume de água diminuiria, que seria o V. Ou, o que aconteceria, o que precisaria acontecer caso nessa primeira área passasse 2 litros de água por segundo, mas na segunda área passasse... Não, peraí, foi mal. Na primeira área passa meio litro de água por segundo, mas na segunda área passa 1,5 litro de água por segundo, e na terceira área passa 3 litros de água por segundo. O que está acontecendo? Para isso ser possível, vamos dizer que a gente fez buraquinhos aqui, ó. Um buraquinho, outro buraquinho, outro buraquinho, outro buraquinho, outro buraquinho, outro buraquinho. Só que esse buraquinho não é um ralo por onde a água vai cair. A gente veio aqui por baixo e conectou mangueiras. Conectou uma mangueira nesse primeiro buraquinho, conectou outra mangueira nesse outro buraquinho, conectou outra mangueira nesse terceiro buraquinho e em todos os outros buraquinhos. Tem mangueiras conectadas. E essas mangueiras estão conectadas a outras torneiras. E aí a gente abre as torneiras. O que acontece então? Tem uma vazão de água descendo, mas a partir dessa região tem água saindo desse buraco. E aí a vazão que passa pela segunda área é maior. A partir dessa terceira região, um pouquinho antes da terceira área, tem água saindo desse buraco. E aí a vazão na terceira área é maior de novo. O que significa esses buraquinhos? É uma região de divergente positivo, porque daqui está brotando uma contribuição para a função vetorial. A função vetorial está crescendo a partir do momento em que a gente passa por essa região aqui. Deu para captar a ideia? Então, se não tiver
os buracos, que são os ralos absorvendo água, nem os buracos conectados às mangueiras que estão ligados à torneira, que está gerando água, só tem a água escorrendo naturalmente, e a vazão que passa pela primeira área é igual à vazão que passa pela última área. A gente tem um fluxo constante, o fluxo que está descendo aí, essa rampa, ela é constante, não varia a hora nenhuma, então a gente não tem divergente em nenhum ponto do espaço nessa rampa. O divergente é zero sempre. Quando é que o divergente é diferente de zero? Quando a gente, em algum ponto do espaço, tem, naquele ponto, ele está consumindo quantidades daquela função. Então, tipo, a função, o divergente dela está variando quando está se aproximando desse ponto, ou talvez nem varia, talvez ela é constante, só que nesse ponto varia, quer dizer que o divergente só é diferente de zero em um único ponto. É um buraquinho que é um ralo. Quer dizer que o divergente é zero em todos os pontos, num único ponto ele é diferente de zero, que seria o ralo. Ou se você tem um único buraquinho que está gerando contribuição para a função, o divergente só é diferente de zero naquele ponto. Mas se a gente tiver uma peneira com furos bem pequenininhos, de tal forma que a gente nem enxergue os furos, a gente tem uma peneira aqui, ó, com furos muito próximos e furos muito pequenininhos. E essa peneira está brotando água de todos os furinhos. Os furinhos são tão pequenos e tão próximos que a gente pode aproximar essa região como sendo contínua. A gente não precisa identificar furinho por furinho. A gente identifica que a água está brotando de forma contínua da superfície, como se ela minasse de todos os pontos da superfície. Quer dizer que todos os pontos da superfície têm um ponto com divergente diferente de zero. Todos os pontos estão contribuindo para acrescentar um valor para a função. Ou, se ao invés de estar minando água, fosse uma peneira que estivesse absorvendo água, ou melhor, nem é uma peneira, é um pano. É um pano que, enquanto a água escorre, todos os pontinhos do pano estão absorvendo ao mesmo tempo. Então, você pode tratar toda a superfície do pano como um absorvente contínuo, em vez de pontos pontuais. Todos os pontos da superfície do pano têm um ponto que o divergente não é zero. O divergente é diferente de zero e é negativo, porque ele está absorvendo água, está contribuindo para diminuir o valor referente à função. Então, quando ele contribui com a diminuição do valor da função, ele é um divergente negativo. Quando ele contribui acrescentando a função, como se fosse brotando a função naquele ponto, ele é um divergente positivo. Alguma dúvida quanto a isso? Eu entendi o conceito, mas isso daí está relacionado com corrente elétrica? Está relacionado com corrente elétrica. Na verdade, não. Ele está relacionado a qualquer conceito de fluxo. Não só corrente elétrica. Mas para corrente vai ser basicamente isso que a gente vai usar. Não, a gente praticamente não vai usar isso para corrente elétrica. Ou melhor, vai sim. Não vai ficar tão claro que a gente vai usar isso para corrente elétrica, quanto a gente vai usar isso para lei de Gauss. Porque lei de Gauss é fluxo, realmente. E a gente vai usar muito isso daqui, ó. Enquanto lei de Gauss é integral fechada de E escalar dA é igual a carga encerrada sobre epsilon zero, a gente vai usar também a lei de Gauss na forma diferencial, que é o divergente de E. Enquanto isso daqui é fluxo, isso daqui é densidade de fluxo. Isso daqui é igual a ρ sobre epsilon zero. E aí, ao invés de carga, a gente tem densidade de carga, porque se a gente tem agora a unidade dividido por volume do lado esquerdo, fica dividido por volume do lado direito também. E aí a carga dividido por volume virou densidade. A gente vai trabalhar muito com essa equação. Mas também trabalha com corrente, sim. A gente trabalha com a equação de corrente na forma da equação da continuidade, que é o divergente de J. J é a densidade de corrente. Isso é igual a dρ dt.
Então, isso daqui é a densidade de fluxo de corrente. Isso é igual à taxa de variação de densidade de carga elétrica no tempo. É que eu acho o exemplo que o senhor usou bem, pelo menos no meu cérebro, abriu um link da corrente elétrica. É mais claro você pensar para corrente, porque você imagina alguma coisa realmente em movimento, né? Sim, sim. Para os outros fluxos, por exemplo, eu acho estranho pensar em fluxo de campo elétrico até hoje, porque o campo elétrico, ele é um campo estático. E como é que você pensa num fluxo de algo que está parado? E o fluxo de corrente elétrica realmente é um fluxo de cargas em movimento. Aí é mais fácil você imaginar em fluxo. Bom, mas o conceito a interpretação de fluxo é essa, e a gente vai calcular fluxo usando a definição de fluxo. Qual que é a definição de fluxo? A definição de fluxo não é essa daqui, ó. De fluxo não, perdão, de divergente. A definição de divergente não é essa. É como se isso daqui fosse uma feliz coincidência. O fato de que o divergente pode ser calculado desse jeito, como se fosse o nabla atuando como um produto escalar na função vetorial. Mas isso não é a definição do divergente. Vocês lembram qual que é a definição do divergente? Vocês viram isso em cálculo? Porque eu não lembro de ter visto isso em cálculo quando eu fiz. Eu acho Não que a lembro. gente Acho é que não. análogo ao teorema de Stokes, não é? Não. O Ou é teorema de Stokes, ele é uma consequência também. divergente, né? Sim. Você fala que a definição que a gente tira pela matriz, Não. Definição do divergente é isso aqui, ó. Divergente de uma função e não. Divergente de A. Uma função genérica A. A é uma função vetorial qualquer. Imagina uma superfície fechada. Então, a gente tem aqui um ponto no espaço. O que a gente quer saber é se, nesse ponto do espaço, a função vetorial... Deixa eu desenhar a função vetorial primeiro. Então, temos aqui a função vetorial, que é a função A. Eu quero saber se para essa função vetorial, nesse ponto do espaço, o divergente é diferente ou igual a zero. O que a gente faz? Vou desenhar uma superfície fechada em torno desse ponto. Então, eu desenhei uma superfície qualquer, tá? Essa superfície não precisa ser bonitinha. Desenhei uma superfície qualquer. Essa superfície fechada, eu vou fazer o cálculo do fluxo da função através dessa superfície fechada. Vou calcular se tem fluxo através dessa superfície. Então, vou fazer A escalar dA. Então, tem linhas de campo saindo ou tem linhas de campo entrando, dando um fluxo diferente de zero, ou toda linha que entra sai dando um fluxo igual a zero. Então, se toda linha que entrar sair, o fluxo vai ser igual a zero. Se tiver mais linhas entrando do que saindo, o fluxo vai dar negativo. Se tiver mais linhas saindo do que entrando, o fluxo vai dar positivo. Então, é esse fluxo aqui que vai falar se o divergente existe ou não. Se o fluxo for igual a zero, ou seja, toda linha que entrar sai, o divergente é zero. É aquele caso aqui, ó, se toda água que está descendo mantém o fluxo constante porque não existe nenhum ralo e nenhum novo buraquinho que está brotando água do nada, então é porque o divergente é zero. Não existe nada brotando água e nem absorvendo água na rampa, então o volume de água que está descendo continua constante. Então o divergente é zero, não tem fluxo se eu desenhar uma superfície fechada aqui, porque a quantidade de água que entra por cima é a mesma quantidade de água que vai descer por baixo, dessa superfície fechada que eu desenhar. Então a gente calcula o fluxo na superfície fechada, divide pelo volume total da superfície que eu desenhei,
Ou melhor, da superfície não. O volume que é encerrado pela superfície que eu desenhei. Então eu quero saber o divergente nesse ponto. Desenho uma superfície fechada. Essa superfície fechada encerra um volume Ni no interior dela. Calculo o fluxo através dessa superfície fechada e divido pelo volume que está dentro dessa superfície fechada. Aí já virou densidade de fluxo, já virou o fluxo por volume. E faço o limite desse volume tendendo a zero. Então eu vou querer que esse volume, essa superfície fechada em torno do meu ponto, ele seja tão pequeno quanto possível e abranja praticamente só aquele ponto. Eu não quero uma superfície grande que tenha vários pontos dentro dessa superfície. Eu quero uma superfície tão fechada, ou melhor, tão pequena, que tenha praticamente só aquele ponto que eu estou querendo avaliar. Então eu vou fazer o limite desse volume indo para zero e abrangindo só aquele pontinho que eu estou querendo avaliar realmente. Isso daqui é a definição de divergente. Calcula o fluxo, que é a integral, divide pelo volume e faz o volume ir para zero. A gente parte desse cálculo aqui. Já viram isso? Eu acho que eu já vi com o Adriano em física matemática. Certo. E É bem aí, rápido, nem lembro. a gente vai calcular, então, esse divergente para um sistema de coordenadas genéricas, quaisquer. E mostrar que ele dá isso daqui num sistema de coordenadas cartesiano, partindo disso daqui. Mas, por que eu vou calcular não para um sistema de coordenadas cartesiano, eu vou calcular para um sistema de coordenadas genérico? Porque quando vocês precisarem, por exemplo, calcular o divergente num sistema de coordenadas esféricos, como que é? Aí, se eu calcular para vocês num sistema de coordenadas genérico, fica mais fácil de vocês obterem para qualquer sistema de coordenadas. Então, vamos lá, calculando o divergente em um sistema de coordenadas genéricos. Vamos assumir o seguinte. Vamos supor uma função A vetorial que depende dos parâmetros U, V e W. Acho que o Adriano deve ter usado essas mesmas letras, então ele deve ter tirado do próprio livro do Griffiths, que o Griffiths faz isso no apêndice dele. E essa função, que é uma função genérica, tem as suas componentes AU, que está na direção U chapéu, mais AV, que está na direção V chapéu, mais AW, que está na direção W chapéu. Então vamos calcular o fluxo. Integral fechada de A escalar DAzinho. Isso aqui que vamos fazer o cálculo para fazer essa definição aqui. A diferença, a gente não vai fazer o cálculo numa superfície qualquer para depois fazer o volume tender a zero. A gente já vai pegar um volume infinitesimal e já vai fazer a integral num volume infinitesimal. Certo? Então a gente vai facilitar a nossa vida. No sistema de coordenadas UVW, vamos supor que aqui é a origem. Na verdade, aqui não é a origem. Aqui é um ponto UVW qualquer. E aí,
a gente tem as direções U chapéu, V chapéu e W chapéu. A direção U chapéu, por exemplo, eu vou colocar entrando no plano da tela. Essa daqui é a direção U chapéu. A direção V chapéu eu vou colocar para a direita. Essa daqui é V chapéu. E o W chapéu eu vou colocar para baixo. W chapéu. E aí vocês veem que a gente tem um sistema de coordenadas destrógero nessa sequência, UVW. Vocês lembram o que é o sistema de coordenadas destrógero, né? Eita, que bagunça foi essa? É isso aqui que eu tenho que fixar. Sistema de coordenadas destrógero é quando a gente usa aquela regra da mão direita, uma regra que eu gosto de chamar, não é que eu gosto de chamar, os livros gostam de chamar de regra do tapa, e eu prefiro usar essa regra do tapa do que aquela regra de 3 dedos assim, ó. Fazer a regra de produto vetorial assim. Esse vetorial, esse dá esse, porque eu sempre bagunço, qual que é a ordem? Se é desse dedo para cá ou se é desse dedo para cá. Eu sempre bagunço, então eu prefiro usar o que eles chamam de regra do tapa, onde você coloca, por exemplo, você tem 2 vetores, esse vetor, produto vetorial, esse vetor. Esse aqui é o A, esse vetor de baixo, e o de cima é o B. Se a gente vai fazer A vetor B, você sempre coloca os dedos alinhados com o vetor A, com a palma da mão voltada para o B, porque é como se você fosse fechar A vetor B. E aí eles chamam de regra do tapa, porque você já volta com a palma da mão para o B. Se for B vetor A, você tem que inverter, você tem que colocar os dedos, seus 4 dedos alinhados com o vetor B, com a palma da mão virado para o A, porque aí você vai fechar B vetor A. E o dedão dá o sentido do resultado do produto vetorial. Então, A vetor B dá entrando aqui, e B vetor A dá indo para o rumo da tela. E aí o sistema de coordenadas destrógero é aquele sistema que satisfaz o seguinte. Ele satisfaz que o vetor V dá W. O V, vetor W, dá U. E o W, vetor U, dá V. Ele tem que satisfazer essa sequência. É como se a gente fizesse um ciclo assim, ó. U, V, W. Então a gente tem que fazer esse ciclo. U, vetor V, dá o W. V, vetor W, dá o U. Se a gente for fazendo esse ciclo nesse sentido, a gente sempre obtém um vetor, o outro dá o terceiro, independente de quem a gente começar aqui. Então, se vocês fizerem a regra do tapa aí, vocês veem que o vetor V vai dar o W, que a gente coloca os dedos alinhados com o U, entrando no plano da tela, e com a palma da mão voltado para o V. Para isso, o dedão tem que ficar para baixo, vai dar o W. Então, essa fica na... A gente não pode colocar os eixos em qualquer ordem, a gente tem que criar um sistema de coordenadas destrógero. A gente pode criar um sistema de coordenada levógero também, se quiser, seria só inverter um deles aqui. Mas isso iria ficar umas contas particulares nossa, que não ia coincidir com o que a gente ia obter nos livros. Aí os livros ficariam diferente do nosso caso. Seria uma conta particular nossa. E aí a gente não ia conseguir comparar com cálculos convencionais. Mas beleza, se a gente faz uma variação infinitesimal em cada uma dessas direções, faça uma variação infinitesimal na direção U. Então a variação infinitesimal na direção U permite a gente vir para esse ponto aqui é U mais DU. U mais DU, V e W, né? Mas eu vou focar só no U mais DU. Aí a gente faz uma variação na direção W, que é W mais DW. Bom, deixa eu tentar escrever, vai ficar meio grande, mas estou incomodado de não colocar tudo.
U mais DU, V e W, é esse ponto. Esse ponto aqui é o U, V e W mais DW. A gente fez uma variação infinitesimal só no W para vir para esse ponto aqui de baixo. E para vir para esse ponto daqui, a gente fez uma variação só no V. Então é U mais V mais DV e W. Mas o ponto que a gente alcança quando a gente faz a variação nos três ao mesmo tempo é esse ponto aqui embaixo. Então a gente faz esse deslocamento aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo acertar a inclinação dessa. Vai ficar assim mesmo, torto, é um vetorzinho torto, mas esse aqui é o deslocamento dl que a gente fez. A gente veio para o ponto U mais DU, V mais DV e W mais DW. Então a gente veio parar aqui. Quando a gente faz uma pequena variação infinitesimal nas três direções, a gente cria esse paralelepípedo aqui. E esse paralelepípedo vai ser o volume que eu vou admitir para a gente fazer a integral de fluxo. Então eu vou admitir a região aqui dentro, a região interna aqui é o ponto que eu estou querendo saber se o divergente aqui dentro, o que que dá. Então eu vou pegar essas áreas aqui, ó. Essa área aqui de cima, essa área aqui do lado, essa área aqui da frente e assim por diante. Vou pegar todas as 6 faces desse paralelepípedo que vai me fornecer a área fechada, que é essa área fechada aqui. E aí eu divido pelo volume. E não preciso fazer o limite dele tendendo a zero, porque esse volume ele já é tendido a zero. Ele já é o volume de um elemento infinitesimal de volume. Ele já é o resultado de tipo, o d tal aqui já é... Bom, ele não é du vezes dv vezes dw. Tem que tomar um cuidado com isso. Eu vou explicar melhor. Mas ele é o volume já desse elementozinho infinitesimal. Então a gente vai calcular o fluxo através das 6 faces e dividir pelo volume. O volume desse paralelepípedo. Isso já vai nos dar isso daqui, que já é o divergente de A, fazendo esse cálculo. Então vamos definir o seguinte. O que é o nosso deslocamento dl? O deslocamento no espaço. Ele não é du na direção U chapéu, mais dv na direção V chapéu, mais dw na direção W chapéu. Não é isso. Por quê? Se tivéssemos em coordenadas cartesianas, seria, porque aí a gente teria as coordenadas x, y, z, então seria dx na direção x chapéu, dy na direção y chapéu, dz na direção z chapéu. Então seria praticamente só o dx, dy, dz. Mas, se a gente tiver em coordenadas esféricas, e eu estou construindo esse sistema de coordenadas U, V, W, para que a gente possa passear entre o sistema de coordenadas cartesianos, cilíndricos e esféricos. E no sistema de coordenadas esféricos, QR, θ, φ, não é dr, dθ e dφ, os deslocamentos. Simplesmente. Os deslocamentos é dr na direção R chapéu, esse aqui é só o dr mesmo, mas aqui tem um R dθ. Então, o dθ tem que vir multiplicado de uma função R na direção θ chapéu, e a direção φ chapéu tem que vir multiplicado por um R seno θ, dφ, na direção φ chapéu.
Então, dependendo do sistema de coordenadas que a gente está, o elemento infinitesimal aqui, que é o dφ e o dθ, tem que vir multiplicado de uma função. Então, só para ficar de forma genérica, que para isso vale em qualquer sistema de coordenadas, a gente vai definir funções que vai multiplicar os nossos elementos infinitesimais du, dv, dw. Então, eu vou definir um f du na direção u chapéu. Então, vou falar que o du precisa de uma função f, multiplicando ele, mais um g dv na direção v chapéu. Esse g é o que multiplica o dv para dar o nosso deslocamento na direção v chapéu, mais um h dw na direção w chapéu. Então, isso daqui é o nosso deslocamento no espaço UVW. Como que é o nosso elemento de área, então? Por exemplo, eu quero essa área daqui, ó. Eu quero esse DAzinho, que é essa face da direita. Como que é a área dessa face da direita? É o elemento na variação na direção U, vezes a variação na direção W, né? Não V, na direção W. Então, na direção U e na direção W. Então, é isso vezes isso. E em que direção que fica? Fica para a direita, que está na direção V. Então, por exemplo, o elemento de área... para esse nosso caso aqui, vou desenhar aqui. Não, vou desenhar lá embaixo mesmo. Eu vou chamar de A2, porque eu vou chamar esse lado aqui de 1, esse lado aqui vai ser o meu 2, essa face da direita, e a face da esquerda vai ser o meu 1. Então, o meu DA2, ele é FH DU DW na direção V chapéu. Então, é isso vezes isso na direção V chapéu. E o volume? O volume é os três lados, né? O deslocamento é realizado nos três lados. Então, são esses três valores multiplicados aqui. É o F, G, H, DU, DV, DW. E aí eu vou usar essa nossa notação de FGW, FGH e UVW como? Para a gente passear entre o sistema de coordenadas cartesiano, esférico e cilíndrico. Então, vamos lá. A gente tem aqui o nosso U, V e o W, o F, o G e o H. Vou desenhar uma tabelinha aqui só para ajudar a gente. Estamos aqui no sistema cartesiano. Sistema cartesiano, esférico,
cilíndrico. Sistema esférico, por exemplo, o volume, o dl, no sistema de coordenadas esféricas, ele é dado por dr, na direção r chapéu, mais r d θ, na direção θ chapéu, mais r seno θ na direção φ chapéu. Dφ na direção φ chapéu. Consequentemente, o elemento de volume fica r ao quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ. Então, no sistema cartesiano, a gente tem aqui fácil. O U é x, o V é y e o W é z. Isso aqui vale 1, isso aqui vale 1, isso aqui vale 1. Então, a gente obtém aqui dx, fica fácil, né? dx, dy, dz, tudo 1, 1, 1. Essa área aqui, por exemplo, do lado direito, ficaria dz, dy, ou é dx, né? O U aqui é x, dx, dz. dx, dz, simplesmente, o volume seria dx, dy, dz. Pronto, f, g, h é tudo 1. Mas para a gente obter aqui r ao quadrado seno θ, é porque o f no nosso sistema de coordenadas esférico também é 1. O u vai ser r, o v vai ser θ e o w vai ser φ. Então, o f aqui eu vou chamar de 1, porque não tem ninguém multiplicando ele aqui, mas o dθ tem multiplicando um r, então o g vai ser o r. Quem está multiplicando o dv quando v for θ. E quem está multiplicando o dw quando o w for φ é o h, que nesse caso é r seno θ. Então é r seno θ. Em coordenadas cilíndricas, depois vocês analisam melhor. O U vai ser o S, que é o raio do cilindro. Isso daqui vai ser o φ, isso daqui vai ser o Z. Aqui é 1, aqui é... Ixi, agora eu não lembro. Acho que é R também. E aqui é 1 de novo. É isso aqui. Bom, aqui não seria R, aqui seria S, né? Aqui seria S. Beleza, só para a gente ter uma tabelinha de como a gente converte depois essas letras aqui para cada um do sistema de coordenadas depois que a gente tiver o resultado pronto. Mas, por enquanto, pensando agora nesse nosso DL e nessa forma de construir os DAs e o detal, como que a gente faz o cálculo para esse volume infinitesimal aqui? A gente vai fazer o cálculo nas 6 áreas. Então, eu tenho a área 1, a área 2, que são essas duas, a área 3 embaixo e a área 4 em cima, e a área 5, a da frente, e a área 6, a do fundo. Então, vão ser essas 6 áreas aí. A área 1 e 2 primeiro. A área 1 e 2 é o DA, o DA1, o DA1, ele é a variação na direção U vezes a variação na direção W. Então, ele é FDU vezes HDW na direção para a esquerda, que é contrário à direção V. Então, FDU vezes HDW na direção em sentido menos V chapéu. Então, o menos FHDU DW V chapéu. E aí a gente vai calcular
a integral naquela face, na face 1, de A escalar dAzinho, isso é igual. Esse dAzinho aqui, que é o dAzinho 1 na face 1, ele só tem componente V, ele não tem componente U e W. Quer dizer que esse produto escalar vai resultar só a componente V do A. Na verdade, esse símbolo de integral passou a ser desnecessário, né? Integral é quando a gente faz uma soma infinita. Como a gente está integrando num volume infinitesimal, a gente já não tem infinitos elementos infinitesimais de área. A gente ficou com uma quantidade pequena, a gente só tem 6. Então, o símbolo de integral aqui é meio que desnecessário. Então, vamos, só para deixar uma coisa clara, o que representa a nossa integral? A nossa integral de A escalar dAzinho é somatória em todos os elementos infinitesimais de área que fecha aquela área, que encerra aquela área fechada, né, que conclui toda aquela área fechada. Só que essa área fechada é uma área infinitesimal, ela é composta só de 6 pedacinhos. Opa. dAzinho 1 mais A escalar dAzinho 2 mais A escalar dAzinho 3 mais A escalar dAzinho 4 mais A escalar dAzinho 5 mais A escalar dAzinho 6. Então, na verdade, a gente nem precisava mais usar a notação de integral, porque deixou de ser uma soma infinita, que é o que significa integral. Mas eu continuo usando a integral só para fazer a analogia com o símbolo de integral que aparece na definição, que é esse ente que a gente está calculando. Então, esse elemento que a gente está calculando nada mais é do que a soma desses 6. Vamos calcular um por um. Então, agora sim, em vez de chamar de integral, na área 1, a gente tem A escalar dA1, que é esse primeiro indivíduo aqui. O A é simplesmente, só que tem que tomar cuidado com uma coisa. Bom, isso aqui vai ser menos, é a componente V do A, vezes FH, DU, DW, e pronto. A gente pegou o AV vezes isso daqui. Só que tem que tomar cuidado com a seguinte questão. A gente está na face 1. Na face 1, a gente está mantendo quem constante? A gente está mantendo o V constante. E o V, ele está constante no ponto V. Esse ponto da esquerda é o ponto V. O ponto da direita é o ponto V mais dV. Então, a gente tem que lembrar que esse AV aqui, ele está aplicado em V. Ele está aplicado no valor V, ou seja, ele está aplicado nesse primeiro ponto aqui. Agora vamos fazer o mesmo cálculo na área 2. Na área 2 é a mesma coisa, o dA, só que o dA agora está apontando para a direita, então ele é positivo. Então o dA2 a gente já fez ele aqui em cima. Ele é esse cara, ele é igual ao de baixo, só que positivo. Então na área 2 a gente tem o A escalar dA2. Isso é igual a produto escalar, a gente filtra o AV vezes a componente V do dA, que é ele próprio. Só que positivo, dW. Só que,
Na verdade, não é só o AV, é tudo isso daqui, ó. O F e o H também é uma função. Ele também é função do ponto onde está sendo aplicado. É tudo isso. Aqui embaixo, tudo isso, o AV vezes o F vezes o H, ele agora está aplicado no ponto V da face 2 aqui, ó. Ou seja, está aplicado no ponto V mais DV, aqui. Não no ponto V, que é o que está na face 1. Então, aqui está aplicado em V mais DV. Então, só para prestar atenção que isso daqui é diferente disso daqui. Ele está aplicado em 2 pontos diferentes. Mesmo que esses pontos sejam infinitamente próximos, porque a diferença deles é só de um valor infinitesimal dV. Mas isso tem que ser levado em consideração. E aí a gente vai somar, porque o que a gente tem que fazer no final de tudo, quando a gente calcular as 6 áreas, é sair somando elas, né? A gente já calculou a primeira e a segunda área, que dá o AV nas duas. Essa aqui vai dar outro componente A, não vai dar o AV, porque o DA3 e o DA4 está dando em outra direção, que não é a direção V. Mas olhando essas duas aqui primeiro, a gente soma elas e dá o seguinte. 1 mais 2 dá o seguinte. Eu vou chamar assim, ó. Deixa eu só tomar cuidado com a notação aqui. FHAV DU DW. Isso está aplicado em V mais DV. Por quê? Porque é quem está positivo aqui, ó. Quem está negativo é quem está aplicado em só V. Então, agora vem o negativo. O FHAV DU DW. Isso está aplicado em V somente. O que eu faço com isso? Vamos relembrar o seguinte. Qualquer função diferenciável f de u, f de v, é porque na minha anotação aqui está o u, mas porque eu tinha feito o cálculo com u, mas agora aqui com vocês eu fiz o cálculo na direção v. Eu escolhi outras faces. Então, f de v. O que é a derivada de f em relação a v? É a gente fazer o f de v mais dv menos f de v dividido por dv, certo? Então, é a diferença entre as funções dividido pela diferença entre os dois pontos, no limite onde a diferença entre os dois pontos vai para zero. Nesse limite onde a diferença entre os dois pontos vai para zero, que seria um ΔV, vira um dV. E aí aqui dentro seria um ΔV, vira um dV também. Então, já aplicou o limite. Por isso que eu já escrevi na forma de D. Então, fica assim. Então, significa que, pegando esse cara aqui e escrevendo ele do lado direito, os matemáticos ficariam doidos se eu chegar e falar, pega esse dV aqui e passa ele multiplicando. Só que você pode fazer isso, porque você pode trabalhar com esses elementos diferenciáveis como se eles fossem números.
Então você pode pensar que esse daqui vai multiplicando aqui e pronto. Mas em operações de derivadas, não seria assim que a gente faz o dv aparecer aqui, né? Mas você pode entender que o f de v mais dv menos f de v, ele é a derivada de f em relação a v vezes dv. E eu vou usar isso aqui, porque isso daqui é uma função aplicada em v mais dv menos a função aplicada em v. Na verdade, eu tenho que colocar o u e o du e o dw em evidência, né? Porque é a função que importa aqui nesse caso, é a função que são as variáveis em função de v, é o fh e o av. fh vezes av, fh vezes av, aplicado em v mais dv, menos aplicado em v, que fica isso daqui. Então, só para ficar mais rigoroso, vamos colocar o du e o dw em evidência. Então, temos fh av aplicado em v mais dv, menos fh av aplicado em v, isso vezes du dw. Isso vezes du dw, isso é igual a quanto? Isso daqui é isso. É a derivada da função em relação a v, dv. Então, isso daqui é derivada de fh av em relação a v, du, dv, dw. Apareceu o dv aqui, né? O du e o dw já tinha, e aí aparece a derivada vezes dv. Aí o dv apareceu aqui. Tranquilo? Ninguém discorda de nenhuma conta até agora, não, né? De boa? Tranquilo. A gente vai fazer a mesma coisa. Na verdade, eu não vou fazer. Vocês conseguem enxergar analogamente, vamos usar esse termo, igual os livros usam para não precisar fazer as contas. Imagina a face 3 e a face 4. A face 3, a gente está variando quem? A gente está variando o U e o V. Então, a gente tem GDU, HDW, FDU, né? Para o U é o F e para o V é o G. FG, DU, DV na direção W, o 3. E o 4 é a mesma coisa, só que negativo, porque está na direção em sentido menos W. Está no sentido de menos W. Então, é FG, DU, DV, W e menos W. E como está na direção W, o produto escalar aqui vai dar o FG AW, DU, DV. Então é o AW que vai aparecer, porque é a componente que está na mesma direção do A3, que é na direção W, assim como o A4. Então vai ser o AW, FG. Então sempre vai aparecer o F, que é a função do U, o G, que é a função do V, e o A é o que não está aparecendo o F e o G aqui. Apareceu aqui, por exemplo, o F e o H. Não apareceu o G, que é a função do V, então apareceu o AV. Apareceu o F e o G. Não apareceu o H, que é a função do W, então apareceu o AW. De novo, um deles vai ser positivo e o outro vai ser negativo, porque
uma das áreas está no sentido de W positivo e a outra está no sentido de W negativo. De novo, quando a gente somar, vai dar um aplicado em W mais DW e o outro vai estar aplicado em W. A gente vai aplicar isso daqui e vai virar FGAW aplicado em W mais DW menos FGAW aplicado em W. Isso vezes du dv. E aí isso vai dar o quê? Isso vai dar a derivada de FGAW em relação a W dw. Só que aí já tem o du dv aqui, vai ficar du dv dw. E os outros dois, as outras duas áreas, a mesma coisa. Entrando e saindo do plano da tela. A5, que é formado por dv e dw, é o gdv vezes hdw, na direção e sentido de menos o chapéu. O chapéu está entrando aqui no plano da tela, então a área de 5 está saindo do plano da tela. E o 6 é a mesma coisa, só que está no sentido positivo de U chapéu. Então dá GHDV-DW. Isso aqui vai resultar em GHAU aplicado em U mais DU menos GHAU aplicado em U. Isso dV dW. Isso é igual à derivada de GHAU em relação a U du. Com esse dV e dW já fica o du dV dW. Bom, esse aqui é a soma das faces 1 e 2. Esse é das faces 3 e 4. Esse é das faces 5 e 6. Agora a gente tem que somar todo mundo, porque o que a gente quer é a soma de todo mundo, que é isso daqui, né? A soma das 6 faces. Então, a integral fechada de A escalar dA, dAzinho, que nem precisava de integral, porque não é uma soma infinita, mas é para ilustrar, que é a integral onde a gente faz o volume ir para zero, quando vai para zero que deixa de ser uma integral. É a soma desses três resultados aqui, ó. Derivada em relação a V de H é de FH a V, derivada em relação a W de FG a W, derivada em relação a U de GH a U, vezes DU dV dW. Então, derivada em relação a U primeiro. GH a U, derivada em relação a U, mais derivada em relação a V, para ficar na ordem, né? UVW. FH a V, derivada de FH a V, dV, mais derivada de GH a W. Olha, não pode confundir que esse W aqui, eu coloquei ele muito grande, mas ele é um índice. Esse V é um índice, esse U é um índice, é o índice do A. dW vezes du dv dw. O que é du dv dw? Detal? Quase, né? Quase que é o detal. O que é o detal mesmo? Só não é o detal porque a gente definiu o dl tendo o F, o G e o H. Então, para ser o detal, a gente precisa do F, do G e do H multiplicando aqui, ó. Ó o du dv dw. Então, du dv dw é detal dividido por FGH.
Passa o FGH dividindo. Isso é o du dv dw. Mas é quase isso. Então, a gente tem o d tal dividido por FGH. Quem que é o divergente? Definição de divergente é a integral de uma superfície fechada em torno de um ponto, dividido pelo volume quando o volume daquele ponto vai para zero. Como é um d tal, já é um volume que foi para zero. Então, isso daqui é o divergente. Certo? Como a gente dividiu por d tal, esse volume já foi para zero. Faltou só a gente fazer o limite, escrever o limite do volume indo para zero. Só que quando a gente escreve isso, o que a gente vai obter exatamente é aquilo, d tal aqui embaixo. E isso dá 1 sobre FGH, derivada de GH AU, A índice U, DU, mais derivada de FH A índice V em relação a V, mais derivada de GH A índice W em relação a W. Isso é o divergente nesse sistema de coordenadas louco que a gente definiu, o VW. E aí, se a gente quiser o divergente em coordenadas cilíndricas e esféricas, é só vir nessa tabelinha e substituir o FGH, o U, o V e o W. Mas e se a gente quer um sistema de coordenadas cartesianas? FGH vale 1, FGH vale 1, FGH vale 1, FGH vale 1, U vale X, V vale Y, W vale Z. E aí, o que é o divergente em coordenadas cartesianas? Derivada da componente x da função em relação a x, mais derivada da componente y em relação a y, mais derivada da componente z em relação a z. Então, na verdade, é consequência o fato de se calcular assim. Não é definição. A definição é essa daqui, ó. Densidade de fluxo é o fluxo, que é essa integral da função através da área, dividido pelo volume tendendo a zero. Isso é a definição de divergente. É um fluxo pontual. E se a gente tiver o divergente em algum ponto sendo diferente de zero, significa que naquele ponto está brotando alguma coisa que está contribuindo com o valor da função, ou então ele está reduzindo o valor da função naquele ponto, como se fosse um sorvedouro. Aula que vem a gente calcula o rotacional e discute o que é o significado do rotacional. Tranquilo? Tranquilo. Tchau, professor. Obrigado. Abraço, galera. Tudo bom? Tchau, professor. Até mais. Tchau, tchau.